Oi, madames! Vamos começar uma que fala que tem muito tempo que eu não faço, não é? Eu até pedi pra vocês falarem alguns assuntos. Já tô começando, viu, gente? Porque se eu ficar fazendo a introdução muito longa, esse aqui que fala vai ficar gigantesco. Eu queria fazer, na verdade, um Se Arrume Comigo, mas eu nunca consigo tipo, me programar com antecedência para me arrumar e montar tudo que eu preciso pra gravar vídeo. E aí nunca dá certo. Então eu vou tentar ainda, mas não será dessa vez. Que esse será um Se Arrume Comigo. Vai ser uma que fala mesmo. O primeiro assunto que eu queria falar com vocês é minhas unhas. Eu acho tão engraçado isso, porque de tempos em tempos sempre tem alguém perguntando sobre as minhas unhas. E eu acho que deve ser muito mais uma vontade, tipo, a pessoa gosta de unhas, logo quer saber das minhas, o que é que eu faço, que cores eu uso e tal, do que porque me vê falando algo e quer saber mais, sabe? Porque quem me conhece sabe que existem os famosos cotucos, tão horríveis, e vocês nunca me ouvem falar nada sobre ela porque minhas unhas são de papel. Eu já fiz de tudo um pouco, tudo mesmo. Já usei esmalte com formol, já usei a base roxinha da Colorama, já usei uma outra da Risqué, já usei uma da Mavala, que eram 2 esmaltes para você colocar e suas unhas ficarem fortes e crescerem, e maravilha. Já usei casco cavalo, gente, eu já usei foi coisa e não resolveu. E aí eu me cansei disso, aceitei meus cotocos. Eu tinha uma época que eu não usava nem esmalte escuro, porque eu achava que minha unha ia parecer daquelas crianças que a mãe leva pra passar esmalte, sabe? Um dos grandes problemas que faz minha unha ser molenguinha e não crescer direito é porque eu ando muito com a unha na boca. Eu não roo unha, mas eu ando com a mão na boca o tempo todo. E isso enfraquece a unha, né? Eu tento muito diminuir isso, mas quando eu vejo já tô com a mão de novo. E aí é por isso que eu acho tão engraçado. E já comecei uma aqui falando disso, porque eu acho muito engraçado vocês terem curiosidade sobre a minha unha. Deve ser porque eu quase nunca falo. Mas eu vou começar a colocar, principalmente no Snap, que é fácil. Quem não me segue lá vai ter que seguir. Porque eu vou começar a colocar lá, então, as cores que eu uso. Eu tô sempre numa vibe, eu tô sempre não, mas atualmente eu estou numa vibe muito marrons nude, sabe assim? Ou nudes amarronzados. Tipo o chiffon da Vult, que foi o primeiro da Vult que eu usei, durou muito na minha unha e é maravilhoso. Tipo o cappuccino da Risqué, que eu voltei a usar depois de um tempão de alergia. Até uns mais rosadinhos assim, tipo o Chic Pele. Tá valendo, eu gosto. Vou botar um pouquinho de pó aqui já pra sentar. Os produtos, como sempre, estão lá no blog, ok? Vou fazer uma listinha completa lá, vou deixar o link aqui embaixo. Teve uma leitora e amiga que me disse: Marquinhos, você não tá botando o link embaixo? E facilita, né, colocar o link no post. Então colocarei. E nos olhos eu vou fazer a maquiagem que eu usei, acho que foi na semana passada. Vou tentar reproduzir aqui, porque muitos de vocês pediram. É uma maquiagem linda que eu usei pra foto, se eu não me engano, mas dá muito pra usar no dia a dia, até porque não tem delineador. É um truque muito bom. Então vamos lá, eu vou fazer o olho hoje primeiro, pra variar, e depois eu faço o pele. E vamos para o segundo assunto. Tcharam! Não me achem caolhas, eu só fiz aqui o outro olho pra adiantar, porque senão esse maquiagem fica imenso, porque é muito difícil falar e conversar, mas eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então eu me esforço pra fazer pra vocês, porque eu também, no final das contas, adoro bater um papo com vocês, falar pros cotovelos. Inclusive, é justamente esse problema, então vamos parar de falar e vamos começar com o segundo assunto. Uma madame me sugeriu que eu falasse sobre como é morar em Salvador. E é tipo assim, vocês mesmas direto me perguntam se eu tenho vontade de sair de Salvador, ir pra São Paulo e tal, enfim, por conta do blog e por São Paulo ser o local em que as coisas, em tese, acontecem. Em tese não, as coisas acontecem lá mesmo. Gente, eu amo morar em Salvador, amo mesmo. Acho uma cidade, os pontos positivos, eu acho uma cidade alegre, eu acho que é uma cidade fácil de você se inserir. Então eu acho as pessoas daqui fáceis, assim, abertas pra conhecer novas pessoas, pra incluir novos amigos no seu hall de amigos, né? Eu tiro lá pelo CrossFit mesmo. Eu conheço novas pessoas com quem eu converso, bato papo e é fácil se entrosar. Então eu gosto muito disso em Salvador. Gosto de morar aqui,
Porque eu também enxergo aqui a oportunidade das coisas. Em todas as áreas eu acho que existe a oportunidade de você fazer as coisas acontecerem aqui. Fora que eu acho baiano uma peça, né? Esses dias eu estava conversando com o Dan, inclusive, e ele falando que tinha um colega dele de trabalho e tudo, que imitava baiano, tinha morado aqui, enfim, e aí imitava muito bem baiano, e que uma das coisas que ele mais falava é que, tipo, tudo nessa vida que você fala, contrariando a pessoa com quem você está conversando, baiano responde, você é viada, é? Gente, e é muito baiano isso. O que eu acho ruim aqui em Salvador são duas coisas principalmente. Primeiro, a falta de opção do que fazer. Às vezes parece que só tem os mesmos lugares pra ir e os mesmos lugares pra comer e nenhum show vem pra cá, embora eu soube que Rihanna virá pra cá no fim do ano. E eu também fui pro show de Maroon 5, é verdade, as coisas estão melhorando, mas assim, gente, não tem muito lugar pra ir, sabe? Eu vejo uma cena alternativa crescendo muito em Salvador e eu tenho vontade de ir, ao mesmo tempo eu não tenho muitas companhias porque eu acho que meus amigos não curtem muito. E eu queria ir pelo menos pra conhecer, pra dizer assim, ó, eu não curto, eu adorei e fui. Tem isso também, tem um circuito alternativo que tem coisas acontecendo, mas no geral Salvador é uma cidade meio parada, sabe? Meio movida a carnaval. Isso faz com que a gente só funcione de, sei lá, setembro a fevereiro. Isso é muito chato. Meu aniversário mesmo é em julho. Eu morro de vontade de fazer numa balada. Mas não tem balada nessa cidade. Você vai e é tudo a rocha, rocha, rocha. Eu adoro a rocha, mas às vezes você não quer, não combina. Restaurantes, assim, eu fico me esforçando pra conhecer novos, que é uma coisa que eu gosto. Mas, sabe, fora quando você vai sair para comer, barzinho assim que não seja tão boteco, que não é meu estilo, eu acho difícil de achar em Salvador. E tudo funciona muito na base da modinha, sabe? Uma Pizza Hut abre e você não consegue colocar o pé lá dentro e comer uma pizza porque tá entupido de pessoas e todo mundo só sabe ir para os mesmos lugares. Isso é muito chato e às vezes é até difícil, quando você se vê parte dela, de quebrar isso porque a informação é difícil de saber onde as coisas acontecem. Isso é realmente muito, muito, muito chato. Outra coisa que eu acho chata é a falta de educação das pessoas. As pessoas são muito... principalmente na área de serviço, as pessoas são muito... Olha, esquecendo de novo de me maquiar, tô aqui sentada, tipo, falando. A beirar o surreal, assim, você chega num lugar, a pessoa vai te atender, ela não olha na sua cara, você está, sei lá, um McDonald's da vida, que eu imagino que tem uma rede, tipo, de treinamento, preparação pro funcionário trabalhar lá e tudo, e a pessoa tá olhando pra caixa, assim, você chega e fala, moça, bom dia, ela, o que é que você quer, e isso, e aquilo, sabe? Não olha pra sua cara. Como é que as pessoas conseguem trabalhar sem olhar pra cara das pessoas? Com quem conversa, com quem fala, não falam um obrigado, não tem... Às vezes tem tanta boa... É isso, o baiano é um bicho esquisito, porque às vezes tem tanta boa vontade de resolver as coisas, e às vezes o mínimo, assim, do serviço da coisa, sabe, do treinamento propriamente dito, ele não faz. Isso é muito triste, porque Salvador tem um potencial tão grande para turismo e tudo mais, que é basicamente serviço, e aí fica entregue a esse... Eu acho que é falta de educação no final das contas, sabe? Eu tenho a impressão de que os funcionários que recebem treinamento, eles não sabem nem a importância daquele treinamento, sabe? Por ignorância cultural mesmo, por falta de investimento em educação, uma escola pública de qualidade e tudo mais. Aí a gente vê o problema lá na ponta. São funcionários realmente muito ruins. Isso é muito triste. Uma madame me sugeriu falar sobre minha transição de redes sociais para a TV. E na verdade não é nem bem uma transição, não é uma complementação da coisa toda, porque eu não abandonarei o blog por nada neste mundo, jamais, em hipótese alguma. O que eu acho desse meu momento, né, de ter um quadro num programa da SBT local, que chama Chegue Mais, eu tenho um quadrinho de 2 minutos, 2 longos minutos, porque na TV 2 minutos é muito. E o que eu tô achando é que eu tô adorando a experiência. E eu espero que num futuro, não sei se breve ou longo, eu possa fazer ainda mais coisas na TV, mas eu tô adorando. A equipe do Chegue Mais é muito legal. Cameraman, todo mundo tem maior paciência. Tem dias que dá pra ruim. Foi engraçado um dia que a produtora falou assim: ah, Martinha, grava 3 pautas no mesmo dia, vamos tentar fazer até 4, porque você é rápida. Aí eu, tá, beleza, tal. Nesse dia eu tava de TPM. Só porque ela disse que eu era rápida. Teve uma, não lembro mais qual era a matéria, mas teve uma matéria que eu assim, empacava. Até o cameraman olhava pra minha cara e falou assim:
Não, faz de novo, filha, porque tá tudo embolado. Sabe quando as palavras embolam na cabeça? E eu não faço, tipo, roteirinho escrito. Aí, eventualmente, tipo, 2, 3 vezes, na terceira vez já grava e grava mais uma toda certinha só pra ter como opção. E nesse dia foi engraçado porque deu pra ruim. Peraí, uma pausa estratégica pra colar o cílio. O que mais? Sobre a TV, o que eu acho, o que assim tem sido mais adaptação mesmo, é que as coisas na TV são mais burocráticas do que na internet, né? Por exemplo, se eu quiser falar sobre qualquer marca no meu canal, eu falo. E não necessariamente eu tô ganhando algo nisso. E aí na TV tem que tampar as marcas que não são anunciantes. E isso na minha cabeça de blogueira, que mostra qualquer produto que usa, mesmo sem receber nada, é meio estranho assim, sabe? A burocracia de resolver tudo, de fazer tudo. Eu acho essa parte, pra mim, é uma das mais difíceis. Eu comprei o lápis da Toque da Natureza. É maravilhoso, sério. Um dos melhores lápis que eu já usei na vida. E, gente, deixa eu aproveitar. Eu sei que eu peço que vocês me ajudem com assuntos aqui do canal. E eu refaço esse convite sempre, sempre, sempre que vocês tiverem dicas. É só falar. Mas, que se tiverem assuntos do Chegue Mais, que são coisas bem tutoriais, assim, eu quero fazer um... Vocês já devem ter visto isso, né? Já devem ter entendido. Eu quero fazer uma coisa bem didática mesmo, como usar, e aí eu dou 3 formas de usar, como fazer, como resolver algum dilema. Então, se vocês tiverem algum dilema, participem, comentem aí embaixo na rede social, me mandem direct, que às vezes eu demoro pra ver, mas vejo. Mandem snaps, qualquer coisa, e-mail, mas me ajudem com os assuntos do Chegue Mais também, porque eu quero fazer algo que vocês se interessem, que vocês gostem. E se eu tô lá, é porque esse conteúdo que eu faço aqui de alguma forma chamou a atenção e eu não vou fugir muito desse perfil que eu já tenho aqui pra fazer as coisas lá. É mais adaptar formato mesmo, estilo, mas se tiverem dúvidas, portanto, me falem. Ok, bonitas? Vou só complementar aqui com a mesma cor que eu usei em cima, um balmezinho aqui, que eu ando usando muito batom mate, minha boca tá meio judiadinha. E vamos lá para a pele. E eu vou falar de outro assunto que eu achei maravilhoso, que alguém sugeriu aqui, que foi empoderamento feminino. É um assunto que há, não sei, um ano e meio, mas principalmente de um ano pra cá tem me interessado muito. E eu tenho me informado muito, porque eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, assim, de fora, é de entender por que o feminismo luta por tantas coisas. Às vezes parece pra quem tá de fora que é implicância, que é chatice, gente que repara em tudo, que vê problema em tudo, preconceito tá na sua cabeça. Mas, gente, eu, por exemplo, tive o privilégio de, pelo menos dentro da minha família, nunca sofrer nenhuma diminuição porque eu era mulher, sabe? Na minha família todo mundo foi criado basicamente da mesma forma. Somos muitas mulheres, é verdade. E isso acho que talvez tenha facilitado, mas não é porque eu não vivi dentro da minha casa preconceito de gênero, discriminação de gênero, que isso não exista. Existe muito. Existe mulher que a família acha que não tem que estudar. Tem gente que chega pra filha e diz assim, você vai morar sozinha, mas sem casar? É absurdo isso. Ou tipo, se você fizer tal coisa, aí que não vai ter nenhum homem que te queira. Gente, isso aí, falado repetidamente no ouvido de uma pessoa, vira verdade, sabe? Vira referencial. E tem muita gente sofrendo por isso, e não é porque as pessoas são fracas. As pessoas colocam o tempo todo na sua cabeça, às vezes intencionalmente, às vezes sem perceber, porque tá enraizado na gente, sabe? E a gente não percebe. Então, a pessoa começa a se duvidar o tempo todo. Quando a gente fala de relacionamentos, isso é mais um capítulo. Porque quando a gente fala de abuso, necessidade das mulheres terem a própria voz, a gente tá falando só sobre a mulher que apanha. Isso é gravíssimo, mas a gente não tá falando só sobre ela. Falando de pequenas coisas, parecem pequenas, que na verdade não são. Eu, por exemplo, na minha história, eu já tive alguns namorados, fora Dan. Por algum motivo, eu atraí homens que precisavam de mulheres menores pra existir. A verdade é essa. Então, eu sofria o tempo todo, tipo, que legal que você trabalha, bacana, eu incentivo, quem sou eu, não sou machista. Mas na hora que eu queria colocar meu trabalho em primeiro lugar, veja, e eu? Você vai me deixar aqui? Marta, é besteira, mas quando você vai falando isso, você vai dizendo, realmente, você começa a acreditar. Eu tô trocando a pessoa, o homem, como é que eu vou deixar um homem sozinho? Porque homem não consegue fazer isso, mulher tem que fazer não sei o que lá. É um absurdo a gente pensar que alguém tem que fazer alguma coisa só porque é mulher. Esses papéis sociais são construídos, eles não existem, tipo, geneticamente, sabe? Quantas vezes eu tava certa numa briga
de relacionamento, e o argumento sempre era: você é louca, você é louca. Ó, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida e eu estava certa, olhando pra trás eu estava certa. E aí só ouvia: você é louca, só você de namorada reclama dessas coisas, você é a única. Então a pessoa desmerece o seu argumento, não por outro argumento que seja válido em cima do seu, mas porque você é louca, e como louca nada do que você fala faz sentido. E aí você começa a dizer: gente, será que eu sou louca? Eu tô brigando à toa, né? Eu tô errada, né? E você... Não, você não está. E aí, pra não ser louca, você abre mão do que você quer, você abre mão de defender a sua ideia, você abre mão de ter uma autoestima, porque vai virando uma bola de neve. E não é questão de tipo: pra ser feminista eu tenho que necessariamente trabalhar fora de casa, eu não posso fazer as coisas da minha casa, eu não posso ter prazer em colocar o café da manhã na cama para meu marido. Não é isso. O feminismo é sobre escolha, sobre você poder escolher, porque você quer ficar em casa e não trabalhar, porque a sua visão de mundo e seu acordo com seu marido é esse, e você é feliz por isso, porque você escolheu. Não porque seu marido te colocou na parede e diga: ó, pra casar comigo você tem que parar de trabalhar, eu não aceito mulher que trabalha. Não é difícil você encontrar essas mulheres que sofrem preconceitos, que ganham menos porque são mulheres, que são discriminadas porque querem ser mães, e isso atrapalha a empresa, porque comercialmente não é viável. E realmente, do jeito que a coisa é hoje, não é economicamente viável. Mulheres têm até 6 meses de licença maternidade, homens não têm nenhuma, logo vou contratar homens. Mas se a gente repensasse todo o sistema, se a gente colocasse em pé de igualdade homens e mulheres no quesito cuidar de filhos, não como uma obrigação feminina, mas como uma decisão do casal, e ambos tivessem a mesma quantidade de licença maternidade, será que as empresas iam ficar tão preocupadas assim em ter que contratar um homem às vezes menos qualificado só porque ele não vai ter licença maternidade? Muito legal esse exercício de repensar as coisas, é muito difícil, porque às vezes você se vê presa a uma coisa que faz completo sentido na sua cabeça e não é bem assim. A gente tem muita coisa pra falar sobre isso. E eu preciso trazer meninas aqui que entendam ainda mais do que eu, porque eu tô aprendendo, tô engateando na história toda. Tipo, recentemente, agora mesmo, eu acabei de ver hoje de manhã no jornal, uma mulher londrina, não sei se ela chegou a ser demitida nem nada, mas ela estava questionando o dress code lá do trabalho dela, porque ela era obrigada a ir de salto alto. E como se ela não pudesse ficar arrumada de outro jeito. E para homens não existe uma exigência assim: tem que usar tal coisa, porque senão você não vai ser profissional o suficiente. Por que mulheres precisam de salto alto para estarem arrumadas? E é verdade, a gente pode usar salto alto e estar arrumada? Pode, mas a gente pode usar uma sapatilha muito bonita, bem acabada e tal, e estar arrumada no ambiente de trabalho? Pode, lógico que pode. Por que eu tenho que ser obrigada a usar de um jeito? Uma coisa é a empresa determinar o estilo que ela quer. Eu quero mais formal, quero menos formal, enfim, mas tem que determinar salto alto? Really? Não acho. E talvez algumas pessoas achem que isso é besteira, mas isso é... As coisas são feitas de símbolos, sabe? E a gente precisa de alguns símbolos, algumas libertações. Que use salto quem quer usar salto, e não use salto quem não quer usar salto. Mas a base do feminismo não é de gente maluca, não é de gente chata, não é de gente que vê problema em tudo. É gente que tá vendo um jeito de solucionar e tá mostrando pras pessoas. E aí não vê quem não quer, não para pra pensar quem não quer. Quem tiver textos legais, matérias, deixa aí embaixo, por favorzinho, que eu vou amar ler mais e me informar. Porque como eu falei, eu ainda tô aprendendo, tô engatinhando sobre todas essas questões. É um assunto complexo e a gente não pode achar que vai resolver de um dia pro outro, né? E vai entender tudo de um dia pro outro. Não vai. Tem muita coisa que eu me questiono em mim, nas coisas que eu faço, em relação a outras mulheres. Mas enfim, falei. Lembrando a vocês que os produtos, a lista de produtos estará lá no blog esperando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Madamos, a gente se vê aqui no canal, terças, quintas, e sempre que der eu vou colocar no domingo também, tentar fazer uma regra de 3 vídeos por semana. Eu espero que vocês gostem. Makifala é muito prazeroso, mas muito difícil de fazer, então eu vou ficar muito feliz se vocês tiverem chegado até o final. E a gente se vê em breve. Deixe os comentários, deem like, se inscrevam no canal, tá bom? Beijo, tchau!